capítulo 9 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: E havia um homem de Benjamim, homem valoroso, o qual se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. E tinha ele um filho que se chamava Saul, jovem e formoso, que entre os filhos de Israel não havia outro mais formoso que ele. Do ombro para cima ultrapassava qualquer um do povo. E se extraviaram as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo algum dos criados e levanta-te e vai procurar as jumentas. E ele passou pelo monte de Efraim e dali passou a terra de Salisa, mas não as acharam. E passaram dali a terra de Saalim, e tampouco estavam ali. Depois passaram pela terra de Benjamim, todavia não as encontraram. E quando vieram à terra de Zufi, Saul disse ao seu criado que tinha consigo: Vem e voltemos, porque possivelmente meu pai deixaria o cuidado das jumentas e estaria aflito por nossa causa. E ele, porém, lhe respondeu: Eis que agora há nesta cidade um homem de Deus, que é um homem bem respeitado. Todas as coisas que ele diz, sem dúvida, acontecem. Vamos-nos, pois, lá agora, e possivelmente nos ensinará o caminho por onde tenhamos que ir. E Saul então respondeu ao seu criado: Mas o que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e não temos o que apresentar ao homem de Deus. O que temos? Então voltou o criado a responder a Saul, dizendo: Eis que se acha ainda em minha mão a quarta parte de um ciclo de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos declare o nosso caminho. Antigamente, em Israel, qualquer um que ia consultar a Deus dizia assim: Vinde e vamos até o vidente, porque o que agora se chama profeta, antigamente era chamado vidente. Disse então Saul ao seu criado: Bem dizes, vem, pois, e vamos. E se foram à cidade onde estava o homem de Deus. E quando subiam pela costa da cidade, acharam muitos jovens que saíam para tirar água, as quais disseram: Está neste lugar o vidente? E elas lhe responderam, dizendo: Sim, eis aqui, diante de ti o tens. Apressai-vos, porque hoje veio ele à cidade, porquanto o povo hoje tem sacrifício no lugar alto. E quando entrardes na cidade, logo o encontrareis, antes que suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele tenha vindo, porquanto ele terá que abençoar o sacrifício, e depois comerão os convidados. Subi, pois, agora, porque agora o achareis. Eles então subiram à cidade, e quando no meio da cidade estavam, eis que Samuel diante deles saía para subir ao lugar alto. Porque um dia antes que Saul viesse, o Senhor tinha revelado aos ouvidos de Samuel, dizendo: Amanhã, nesta mesma hora, eu enviarei a ti um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele salvará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E logo que Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis que este é o varão do qual te falei. Este governará o meu povo. E achegando-se Saul a Samuel no meio da porta, disse-lhe: Rogo-te que me ensines onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul dizendo-lhe: Eu sou o vidente.
sobe diante de mim ao lugar alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei e te descobrirei tudo o que está em teu coração. E quanto às jumentas que se extraviaram, completando hoje já 3 dias, não ocupes o teu cuidado com elas, porque já se acharam. Mas para quem é todo o desejo de Israel, não é porventura para ti e para toda a casa de teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, tem dito semelhante coisa a mim? E tomando Samuel a Saul e a seu criado, levou-os numa câmara e lhes deu lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. E disse então Samuel ao cozinheiro: Traz aqui a porção que te dei, a qual te disse que guardasses à parte. Então levantou o cozinheiro uma espádua com o que estava sobre ela e a pôs diante de Saul. E Samuel disse: Eis que o que estava reservado está posto diante de ti. Come, porque estava guardado para ti para esta ocasião. Quando disse: Eu convidei o povo, e assim Saul comeu aquele dia com Samuel. E quando tinham descido do lugar alto à cidade, ele falou com Saul no eirado. E no outro dia madrugaram, e quando apontou a alvorada, Samuel chamou Saul, estando no eirado, e disse: Levanta-te, que te despedirei. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles ao termo da cidade, disse Samuel a Saul: Dize ao criado que vá diante de nós. E se adiantou o criado. Mas tu espera um pouco para que eu te declare a palavra de Deus. O capítulo 9 do livro do profeta Samuel vai dizer sobre a escolha de Deus por Saul. O povo clamava a Deus por um rei, e o Senhor respondeu ao povo. No capítulo 9 começa com a genealogia de Saul. Saul é do povo de Israel. Saul era filho de um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. E Samuel considerava a sua tribo a menor das tribos. E ele se interrogava o porquê Deus escolhera ele, sendo da menor tribo, para ser rei sobre Israel. O povo de Israel não queria mais que Samuel estivesse à frente, porque ele já estava de idade e eles já previam a morte de Samuel. E como os filhos de Samuel não eram obedientes a Deus, eram perversos e faziam abominações no templo sagrado, eles pediram esse rei, e Deus preparou todo o cenário para que Samuel pudesse ungir o rei Saul. Então, o que acontece é que os animais de seu pai, as jumentas, se extraviaram. E Quis, o pai de Saul, pediu para que ele pudesse ir procurar as jumentas. E Saul, sendo obediente ao seu pai, ele sai em procura. Porém, isso era tudo plano de Deus. Porque quando Saul não encontra essas jumentas, ele fala com alguém que conhece um vidente. E o que é um vidente? Antigamente, o profeta era chamado de vidente porque ele previa o futuro através do que Deus revelara a ele. Mas pensem e compreendam que é diferente um vidente em Israel, que se chama profeta do Senhor, e um vidente que está nas nações que não tem aliança e compromisso com Deus de Israel.
Por isso, Saul, que era da tribo de Benjamim e que era do povo de Israel, compreendia que o profeta, sendo vidente pela palavra de Deus e pela instrução de Deus, ele busca auxílio e resposta neste homem. Então, Saul, ele aguarda o profeta chegar. E Samuel, ele dá as respostas que Saul veio buscar e também unge Saul como o rei. O que nós precisamos entender é que o Senhor, muitas vezes, ele vai responder as nossas orações. E muitas vezes o Senhor vai criar situações para que nós possamos chegar até a fonte. Samuel era a fonte da unção para Saul. E o Senhor, ele cria cenários para abençoar o seu povo. Que sejamos abençoados pelo Senhor, separados e escolhidos para o propósito de Deus nessa terra. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.